Vimos então anteriormente, pessoal, que se y igual a f de t descreve a posição, né, de uma partícula na reta, então a velocidade instantânea da partícula é o limite da velocidade média, né? Então é a diferença da posição sobre a diferença do tempo, ok? E aí eu faço esse limite para t tendendo a t0, então tenho a velocidade instantânea, né, que a gente chamou também de f' de t0, mas também posso chamar de v de t0, tá? Que é para a velocidade. Bom, como a aceleração média também ela é dada pela diferença entre a velocidade dividido pela diferença no tempo, então a aceleração instantânea pode ser dada pelo limite da diferença da velocidade sobre a diferença do tempo, ok? Então a aceleração também a gente consegue achar a aceleração da partícula através de um limite desse tipo. Vamos ver um exemplo. Então, no instante t igual a zero, um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no instante t ela é dada por s de t, que é a posição da partícula na reta, é dada por 16t menos t quadrado. E aí, então, queremos descobrir algumas informações a respeito desta partícula. A primeira informação que a gente quer encontrar é a velocidade média do corpo no intervalo de 2 a 4. Então a velocidade média da minha partícula, ela é dada pela diferença do espaço, né? Então é s de 4 menos s de 2 sobre 4 menos 2, que é a diferença do tempo, né? Que é ΔS sobre ΔT. Então é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Okay? Então, quem é S de 4? Então vai ficar 16 vezes 4 menos 4 ao quadrado. Então vai ficar 16 vezes 4 menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então podemos já escrever aqui 16. Menos S de 2 vai ficar 16 vezes 2 menos 2 ao quadrado, que é 4. Dividido por 4 menos 2, que é 2. Então vamos lá. 16 vezes 4 menos 16. Então é a mesma coisa que 3 vezes 16. Então 3 vezes 16 dá quanto? 3 vezes 6, 18, então 48. 48 menos. Aí aqui 2 vezes 16, 32. Menos 4, 28. Então aqui vai dar menos 28. Dividido por 2. Então aqui 48 menos 28 dá 20. Dividido por 2, 10. Okay? Então a velocidade média da minha partícula nesse intervalo de tempo de 2 a 4 é 10 unidades de velocidade. Tá? Aí depende se é metros, se o tempo é dado em segundos, em horas, quilômetros, tá bom? Então temos esse resultado aqui, né, em unidades de velocidade. Agora vamos ver o item B. No item B, eu vou querer encontrar a velocidade instantânea da minha partícula. Então no item B, quero saber quem é a velocidade do corpo no instante t. No instante t igual a 2. Tá? Então queremos saber no 2. Sabemos que a velocidade média é 10 em todo esse intervalo de tamanho 2. Mas e no 2 exatamente, né? Então no 2 a gente precisa, a velocidade no 2, ela é dada pelo limite, quando o tempo tende a 2, da diferença entre o espaço sobre a diferença do tempo. Okay? Então isso dá o limite para t tendendo a 2 de quanto? A posição é 16t menos t quadrado. Menos a posição no 2, a gente já até calculou, né? Aqui, ó, a posição no 2 é 28. Dividido por
t menos 2. Então vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Isso aqui é o limite para t tendendo a 2 de menos t quadrado mais 16t menos 28 dividido por t menos 2. Bom, se eu substituir t igual a 2 embaixo, zero. E em cima vai ficar 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 16, 32, menos 28. Menos 28 com menos 4, menos 32. Com 32, zero. Então quer dizer que o 2 é raiz deste polinômio aqui em cima. Então como que eu resolvo essa situação? Eu estou tendo zero em cima e zero embaixo. Eu estou tendo uma indeterminação, 0 sobre 0. Como que eu resolvo isso? A ideia então é achar as raízes e reescrever esse polinômio como o produto das raízes, né? Então vai ficar delta, b quadrado, então 16 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, menos com menos mais, com menos, menos. Então dá 16 ao quadrado menos 4 vezes 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. 8 com 32, 112. 112, é isso? 102. Vamos calcular todas as diferenças aqui. Então, 16 ao quadrado, 256. 256 menos 28. 28 vezes 4. 112 mesmo, né? Então, menos 112. Então, 256 menos 112 vai ficar 144, que é 12 ao quadrado. Então, aí o x é menos b, né? Então, menos b dá menos 16, mais ou menos raiz de delta, né? Que é 12, dividido por 2 vezes a, que é menos 2. Então, aqui eu vou ter dois valores. Primeiro com menos, menos, olha, menos aqui, com menos embaixo vai ficar mais. 16 com 12 vai ficar 28 sobre 2, 14. Ok? E depois, se eu coloco mais, vai ficar menos 16 mais 12, vai ficar menos 4 sobre menos 2, menos com menos mais, 4 sobre 2, 2. Então a outra raiz é 14. Então eu posso reescrever isso como sendo o limite para t tendendo a 2 de. O menos tem que sair fora, pessoal. Então, menos sempre sai fora aqui. O coeficiente que está multiplicando t quadrado sempre sai para fora. É t menos uma raiz, que é 2, t menos a outra raiz, que é 14. Tá? Então, se desenvolver esse produto aqui, a gente chega nesse aqui. Dividido por t menos 2. Certo? Então, essa aqui é a ideia. Sempre que eu tenho polinômios assim, né? Polinômio em cima, polinômio embaixo, e o valor do limite, né? 0 em cima, 0 embaixo, então eu escrevo como t menos, né? X menos aquele valor, ou t menos aquele valor, vezes um outro polinômio. Então eu divido aquele polinômio por t menos 2, e aí fatoro, né? Fatoro o polinômio, então para poder simplificar. Nesse caso aqui eu cancelo em cima e embaixo, então isso vai ficar o limite para t tendendo a 2, de menos t menos 14. Então isso aqui é o limite para t tendendo a 2 de menos t mais 14. Bom, um polinômio de grau 1, para t indo para 2 é só substituir. Então vai ficar menos 2 mais 14, isso é 12. Ok? Então quer dizer que a velocidade instantânea é 12. 10 é durante todo o intervalo, a média. Então quer dizer que ela vai baixar a velocidade no decorrer desse intervalo. Mas no 2, a velocidade instantânea é 12. De modo geral, qual que é a velocidade, né, deste corpo num instante t qualquer? Vamos ver no instante t0. Então a velocidade no instante t0 vai ser a mesma ideia. Vai ser o limite para t tendendo a t0 da posição em t menos a posição em t0 sobre t menos t0. Ok? Essa aqui é a ideia. Então isso vai ficar o limite para t tendendo a t0
de 16t menos t quadrado menos 16t0 menos t0 ao quadrado, dividido por t menos t0. Então isso vai dar quanto? Isso vai ficar o limite para t tendendo a t0 de... Bom, vamos ter então 16t menos t0, né? Daqui sai um t, daqui sai menos 16t0, então tirando 16 em evidência temos isso. Aqui eu tenho menos t quadrado menos t0 ao quadrado. Né? Tirei o menos em evidência para ficar o t com positivo e o t0 com negativo, né? Porque é menos t ao quadrado, menos com menos mais t ao quadrado. Só que se eu tirar o menos em evidência vai ficar t quadrado menos t0 ao quadrado. Sobre t menos t0. Então isso vai ficar o limite para t tendendo a t0 de 16 t menos t0 menos t menos t0 vezes t mais t0. Okay? Que é a diferença de quadrados aqui. Dividido por t menos t0. Então isso vai ficar o limite para t tendendo a t0 de t menos t0 vezes 16 menos t mais t0 dividido por t menos t0. Então aqui cancela com o de cima, vai ficar o limite para t tendendo a t0 de 16 menos t mais t0. Ok? E aí, se eu substituir, então, é um polinômio de grau 1 em t, substituindo o t0 no lugar do t, a gente vai ficar com 16 menos t0 mais t0. Ou seja, vamos ficar com... então, t0 mais t0 é 2t0, né? Então, menos 2t0 mais 16, certo? Então, essa aqui é a velocidade instantânea num instante t0 qualquer. Porque a gente vai precisar dessas velocidades instantâneas para poder calcular a aceleração média. No item C, a gente tem que encontrar, então, a aceleração média no intervalo de 0 até 4. Então, a aceleração média é a diferença entre as velocidades sobre a diferença do tempo. Então, é a velocidade no ponto final menos a velocidade no ponto inicial sobre a diferença do tempo, que é 4. Então, a velocidade, veja só, a gente calculou que a velocidade num tempo t0, né, era dada por menos 2t0 mais 16, a gente viu agora mesmo. Então, para t0 igual a 4, então vai ficar menos 2 vezes 4, que é menos 8, mais 16, então vai ficar 8. Menos a velocidade no zero vai fazer t0 igual a 0, então vai ficar 16. Menos 16 dividido por 4. Então a aceleração vai ficar 8 menos 16 dá 8, menos 8 dividido por 4, menos 2. Então menos 2. Então a aceleração é menos 2 unidades de aceleração. Ok? Então quer dizer que ela está tendo uma desaceleração, porque a aceleração é negativa. Tá certo, pessoal? Essa aqui é a ideia, então, para a gente calcular a aceleração média. E no item D, a gente quer saber a aceleração, né, instantânea. A aceleração em que instante? Vamos ver. A aceleração no instante t igual a 4. Então é a aceleração instantânea. Então a aceleração instantânea é a no ponto 4. Então a aceleração no ponto 4 ela é dada pelo limite, quando o tempo se aproxima de 4, da diferença entre as velocidades sobre a diferença no tempo. Ok? Que é a aceleração média, né? No tempo t, ok? De t a 4.
Então, muito bem. Então, isso aqui é o limite para t tendendo a 4. A velocidade em t, ela é menos 2t mais 16. Menos 2t mais 16. A velocidade em 4, a gente já calculou, né? Que é 2 vezes 4, 8, menos 8 mais 16, dá 8 positivo, que a gente calculou aqui em cima. Dividido pela diferença no tempo, que é t menos 4. Então vamos ver quanto que isso aqui vai ficar. Então isso aqui vai ficar o limite para t tendendo a 4 de 16 menos 8 dá 8, menos 2t sobre t menos 4. Então isso aqui tira o 2 em evidência, em cima vai ficar o limite para t tendendo a 4 de 2 vezes 4 menos t sobre t menos 4. Então olha só, para ficar t menos 4 em cima, a gente precisa tirar o menos em evidência, né, também. Então vai ficar t menos 4. Tá? Quando eu tiro dessa forma, fica o menos na frente também. Vai ficar menos 2 vezes t menos 4. T menos 4 dividindo, t menos 4 multiplicando. Então, limite vai ficar o limite para t tendendo a 4 de menos 2, que é igual a menos 2 unidade de aceleração. Então, a aceleração instantânea no instante 4 é menos 2 também. Tá? Então ela está desacelerando também no instante t igual a 4.